Estamos com mais uma edição do Cai na Roda, hoje com a presença de Lígia da Veiga Pereira. Lígia é geneticista, começou na física e passou para a engenharia genética logo depois. Abraçou um tema que é muito interessante hoje para a gente aqui no GGN. No caso, hoje, a Lígia dirige o Laboratório Nacional de Células-Tronco Embrionárias, é professora titular e chefe do Laboratório Nacional de Células-Tronco Embrionárias e integrante do CEPID-FAPESP, Centro de Terapia Celular. O nosso primeiro contato com a Lígia, e que hoje nós vamos tentar levar adiante, é a questão do DNA do Brasil. Lígia, obrigado por sua participação no Cai na Roda. Aqui na tela você tem as jornalistas Cíntia Alves, Tatiane Correia e eu, Lourdes Nassif, e vamos levando essa prosa para entender um pouquinho mais desse trabalho tão complexo que você faz e tão necessário aí para a população se conhecer. Eu gostaria que você relatasse um pouquinho esse projeto DNA do Brasil e nos desse uma amostra do que é o povo brasileiro, em que forma nós fomos feitos. Tá bom. Eu acho que é legal começar explicando o que é o DNA, né? A gente ouve muito DNA, DNA virou um termo super marqueteiro, tem até o DNA da gasolina, o DNA da empresa. E, basicamente, o DNA é uma receita que a natureza segue para a criação e para a formação e para o funcionamento de qualquer ser vivo, uma samambaia, um camundongo, um ser humano, né? Então, pensa bem, nós já fomos uma célula, uma única célula que foi o resultado lá da fecundação do óvulo para o espermatozoide. Aí essa única célula começa a se dividir, a se multiplicar em células primeiro idênticas a elas mesmas. De repente, algumas começam a virar sangue, outras neurônio, e osso, e coração, e fígado, e de uma forma tão organizada que 9 meses depois nasce um bebê. E esse bebê cresce e vira cada um de nós. Como é que essa célula sabe se transformar nos trilhões de células que compõem cada um de nós, né? E ela sabe fazer isso porque ela segue uma receita que foi formada no momento da fecundação, que é o nosso DNA, o nosso genoma. Então, o genoma humano, ou DNA humano, ele é um conjunto de instruções, uma receita que a natureza segue para transformar aquela célula num indivíduo e fazer aquele indivíduo funcionar pelo resto da vida dele, tá? Então, o que a gente quer fazer agora é entender, saber a sequência desse genoma, dessa receita da população brasileira, né? Nos anos 90, o primeiro genoma humano a ser sequenciado, que foi um grande projeto chamado Projeto Genoma Humano, capitaneado pelos Estados Unidos, mas uma colaboração internacional. Então, a gente demorou 15 anos e gastou-se 3 bilhões de dólares para se determinar a sequência completa do genoma humano, tá? Qual é a receita de se fazer um ser humano. E isso foi uma coisa incrível, terminou em 2003. Acontece que o genoma de cada pessoa, ele não pode ser idêntico, né? O meu genoma não pode ser idêntico ao seu, porque senão nós seríamos gêmeas univitelinas, né? Ou seríamos clones. Então, uma outra pergunta que surgiu foi o que difere entre o genoma das diferentes pessoas, tá? Então, a gente teve uma primeira conquista. Estou falando demais ou vocês posso seguir falando? Não? Tá bom? Então tá bom. Então, a gente teve uma primeira grande conquista que foi entender um genoma humano, uma receita de fazer um ser humano, e aí, com isso em mãos, a gente resolveu perguntar o que faz uma pessoa ser diferente da outra? Que variações
no genoma, na receita de cada pessoa, faz com que cada pessoa seja um indivíduo único. Não só na nossa aparência, como na nossa saúde, né? Nas nossas outras características. E aí, vocês têm uma ideia do quanto o genoma de duas pessoas é parecido? Ou difere? Pensem aí num número. Pensa num número. Ah, o meu genoma e o seu deve ser, sei lá, 50% Centenas? idêntico. Hã? Centenas de diferenças? Bom, nós somos 99,9% idênticos. Cada um de nós, né? Então, assim, quem se acha muito melhor do que o vizinho, lembre, você só tem de diferença do seu DNA 0,1% de diferença. Então, esse 0,1%, ele é de variação que existe entre o genoma de cada um de nós, entre o DNA de cada um de nós, ele é responsável pelas nossas características individuais. Tá? Então, a gente agora, a ciência, quer entender essas pequenas variações. Não sei se vocês lembram lá da aula de biologia, né? O nosso DNA é escrito com aquelas 4 letras, A, T, C e G. O genoma humano tem 3 bilhões dessas letras, mas 0,1% delas é que faz com que eu tenha essa aparência, que eu metabolize açúcar de um jeito, que eu tenha uma predisposição a um câncer ou hipertensão ou Alzheimer maior ou menor, né? Isso tudo está escrito lá no genoma de cada um de nós. Então, a ciência mundial começou então a sequenciar o genoma de várias pessoas para tentar entender que variações no genoma estão associadas a quais características do ser humano, tá? Tanto características de aparência quanto características de saúde. Então, a gente está nessa fase, a tecnologia avançou tanto que, lembrem, eu falei para vocês, né, o primeiro genoma humano demorou 15 anos para ser sequenciado e custou 3 bilhões de dólares. Hoje, por 500 dólares, você sequencia um genoma humano em um dia. Esse foi o salto tecnológico. Então, isso permite que diferentes países estejam sequenciando o DNA de centenas de milhares de pessoas da sua população. Tá? Então, você tem o Reino Unido está sequenciando 500 mil ingleses, os Estados Unidos e China, 1 milhão de pessoas vão ser sequenciadas. E para quê? Para você entender, conseguir descobrir quais são as variantes genéticas que estão relacionadas com a predisposição da gente desenvolver doenças comuns. Quais são as variantes genéticas que fazem com que eu responda bem ao medicamento e a outra pessoa não? Que faz com que eu tenha uma predisposição a ter um câncer e a outra pessoa não? Então, é isso que a gente quer aprender sequenciando os genomas de milhões de pessoas no mundo todo. Tá? E aí, qual foi o problema que, de repente, a comunidade científica toda se deu conta? Que 80% das pesquisas que estavam sendo feitas era em populações brancas, em populações que a gente diz que tem uma ancestralidade europeia, basicamente europeu e norte-americano, né? Então, para quem que a gente está desenvolvendo toda essa ciência maravilhosa da medicina genômica e do diagnóstico? Por enquanto, para pessoas que têm uma ancestralidade europeia, né? E aí a comunidade científica se deu conta de que você tem aí 2 grandes problemas. O primeiro é um problema ético, né? Você não está atendendo, você não está fazendo ciência para toda a humanidade, se você só estudar o DNA de pessoas brancas. Então, se a gente quiser usar essas informações para melhorar a saúde de pessoas com
DNAs de outras ancestralidades, asiático, africano, indígena, a gente precisa estudar o genomas dessas pessoas, né? E o segundo problema é uma perda de oportunidade. Quando você deixa de estudar uma população, você deixa de fazer descobertas que podem estar escondidas ali no DNA daquela população, tá? E aí, quando a gente viu esse problema, a gente disse, bom, se falta diversidade nos bancos de genomas internacionais, o Brasil, uma coisa que o Brasil tem a contribuir é com diversidade, né? E aí a gente colocou de pé o projeto DNA do Brasil, que é justamente para colocar o Brasil nesse mapa e colocar o brasileiro nesse mapa dos estudos de genomas humanos e no desenvolvimento dessa medicina baseada na nossa genética, tá? Então, esse projeto está sequenciando o genoma de milhares de brasileiros para a gente fazer um banco de dados que a gente, então, possa fazer pesquisa sobre a nossa genética, desenvolver diagnósticos baseados na nossa genética. E o que o brasileiro tem de muito interessante? Nós somos uma mistura de europeu, índio e africano, que se misturou, né? A gente está há 500 anos se misturando aqui. Então, quando a gente olha o genoma de cada brasileiro, nós somos um mosaico, onde cada um de nós tem diferentes frações desses 3 genomas ancestrais, africano, europeu e indígena, né? Então, é isso. O DNA do Brasil vem para colocar o brasileiro nesse mapa mundial dos estudos genômicos e permitir que o brasileiro também se beneficie todas essas promessas da medicina baseada na nossa genética. Professora Lígia, me chamou a atenção a respeito desse estudo, né? Já dá para chamar de resultado parcial, eu não sei se dá. A gente viu uma reportagem na Folha de São Paulo tem algumas semanas, falando já sobre o sequenciamento de cerca de 1.200 genes, um pouquinho mais. E aí me chamou a atenção que, falando da nossa herança, né, de parte de pai, digamos assim, né, do que a gente herda do pai, 70% dessa herança veio de branco europeu. Aí, de parte de mãe, isso se divide entre mulheres africanas, negras africanas e indígenas, né? O que isso fala? Isso foi um marco, assim, histórico, porque a gente sabe que a população, a gente vê isso na cultura, né, do nosso povo, que é miscigenado, mas 70% de branco europeu, nas redes sociais, essa reportagem da Folha borbulhou ali, o pessoal comentou que digamos assim, uma prova de como a nossa população foi colonizada e mulheres foram estupradas ao longo do tempo, porque não é como se não tivessem negros indígenas aqui com homens, né, que pudessem se reproduzir. Essa pesquisa também tenta, digamos assim, mapear um pouco essa história da nossa ancestralidade, né? E aí, pegando esse gancho, aproveitando, ontem calhou de que o governo federal lançou, através do Ministério da Saúde, o programa Genomas Brasil. A senhora citou aí vários países que estão fazendo e parece que agora a gente vai começar a fazer. Eu queria saber se o DNA do Brasil vai entrar nesse financiamento do Ministério da Saúde, como que funciona. Sim, só rapidamente aí o Genomas Brasil é um programa do Ministério da Saúde que tem 2 braços, um de genômica, de sequenciar genomas de brasileiros, e o outro do desenvolvimento de terapias avançadas, terapia gênica, terapia com célula-tronco, essas coisas. Nesse braço de genômica, a gente tem 2 subbraços, um de genômica populacional, que é o que o DNA do Brasil está fazendo. Então, em julho do ano passado, a gente apresentou o projeto para o Ministério da Saúde. Na época, o projeto chamava-se Genomas Brasil, e o Ministério adorou o nome, pediu para ficar com o nome, e aí a gente inventou o DNA do Brasil. E tem um outro braço que está liderado pelo Hospital Albert Einstein, que vai sequenciar o genoma de pessoas com doenças raras. Tá? Então, a ideia é que o DNA do Brasil, então, seja englobado aí pelo projeto, pelo programa Genomas Brasil, como braço de genômica populacional, né? Sobre os nossos resultados,
A gente já sequenciou 1.200 brasileiros e aí a gente está fazendo essas primeiras análises. Uma coisa, então eu falei muito agora na introdução, na longa introdução que eu fiz, sobre o que a gente aprende sobre biologia humana, saúde e tal. Tem esse outro aspecto que é super interessante, que é uma coisa assim meio até antropológica. A gente pode aprender sobre a história do ser humano analisando o seu DNA. Então, esses estudos de DNAs vêm ajudando a gente a entender como o Homo sapiens saiu da África e foi para lá e para cá, e encontrou um Neandertal, namorou um pouquinho, depois a gente consegue complementar os estudos de arqueologia usando o DNA para traçar essa história. E aí, quando você analisa a história do brasileiro, ela, através do DNA, ela conta uma história que talvez não seja muito bonita, mas que é uma história, eu acho que típica de um povo dominante dominando um outro povo, tá? E um povo dominado. Essa história do nosso DNA do brasileiro ter uma contribuição materna maior de indígenas e africanos e uma contribuição paterna maior de europeu, não é uma descoberta nova do DNA do Brasil. Outros estudos de outros professores, o professor Sérgio Pena, na Federal de Minas Gerais, o professor Salzano, enfim, outros papas da genética populacional brasileira, usando as ferramentas de análise genética que existiam na época, que ainda não era o sequenciamento do genoma inteiro, como a gente está fazendo agora, eles já tinham visto isso e documentado isso. Agora que a gente está mostrando com mais detalhes no genoma completo desses primeiros 1.200 brasileiros, essa história veio à tona de novo. E é isso mesmo, quer dizer, que é uma assinatura de um povo dominante dominando aqui os povos dominados, que foram os indígenas e os africanos, né? Então, a gente sabe dessas coisas de relatos históricos, e as cicatrizes, as marcas dessas histórias, tá no DNA do brasileiro atual. Mas tem uma história mais bonita, que é a gente conseguir achar no brasileiro atual, recuperar no brasileiro atual, fragmentos de genomas indígenas que não existem mais. Então, a gente tem também essa história lamentável da extinção de vários grupos indígenas. Não existem mais, mas o DNA deles ainda existe fragmentado no brasileiro atual. E aí, a gente sequenciando o genoma dos brasileiros, a gente consegue reconstruir o genoma dessas populações. Antes de voltar... Bom, pode ir. Não, eu só ia pedir, eu ia pontuar, só porque eu citei o Genomas Brasil, eu já queria pontuar, porque ontem eu vi o governo federal falar nessa parceria do Ministério da Saúde com o BNDES, aí eles estão colocando aí 50 milhões para financiar pesquisas e formar pesquisadores para esse tipo de trabalho. 50 milhões é suficiente, professora? Porque eu li que na sua pesquisa, né, no DNA Brasil, 15 mil genomas custariam 28 milhões de reais. Como que vocês estão financiando esse projeto? Sobre esse valor anunciado pelo governo, o que dá para dizer? Olha, na situação atual, qualquer verba é muito bem-vinda. Então, o BNDES acenar com 50 milhões é uma coisa espetacular. Em termos relativos. Em termos absolutos, não vai levar a gente a centenas de milhares de genomas de jeito nenhum, né? A gente vai precisar aí de um financiamento muito, muito, muito maior para isso. Mas é um ótimo começo. É um ótimo começo e vai permitir que a gente se estruture bem para conseguir novos parceiros. E veja,
Estados Unidos, Inglaterra, vários países, você tem parcerias com a indústria. E aqui no Brasil a gente vai ter que parar com esse preconceito da participação da iniciativa privada nessas iniciativas, tá? Então a gente vai precisar estabelecer parcerias com a iniciativa privada para que a gente consiga a quantidade de verba e a agilidade, principalmente, o que mais me preocupa é a agilidade, para a gente conseguir executar isso o quanto antes, porque a gente tem que recuperar o tempo perdido. Bom dia, Lígia. Você comentou sobre o avanço tecnológico para conseguir realizar a pesquisa. Então, antes era muito mais cara, hoje é mais barata, hoje você consegue realizar em um dia. E eu li que vocês vão armazenar os dados de uma pessoa em 500 gigabytes, né? Acho que é isso. Então, você pode explicar mais sobre esse processo de armazenamento e por que armazenar dessa forma e tudo mais? Veja, não é porque a gente está falando, olha o número, são 3 bilhões, cada pessoa é um arquivo de 3 bilhões e 200 milhões daquelas letras A, C, T, G, só que sequenciados cada letra 30 vezes. Então, já estamos chegando aí a quase trilhão, quer dizer, 100 bilhões de letras em um arquivo. E esses arquivos são enormes mesmo, né? Quer dizer, não é porque eu quero fazer dessa forma, é porque esse é o tamanho do nosso genoma, essa é a complexidade da nossa biologia. Então, você precisa de um poder computacional muito grande, tanto do ponto de vista de armazenamento quanto de processamento dessas informações. Isso eu estou falando do tamanho de um genoma. A gente quer fazer milhares de genomas. Tá? Então, a nossa estratégia foi usar serviços de nuvem, computação em nuvem. Se você vai comprar um servidor, aquele trambolho, eu vou ter que ter uma sala especial para isso, e o ar-condicionado, e o técnico, e isso e aquilo, e daqui a pouquinho tempo esse servidor já vai estar ultrapassado, e aí eu vou ter que fazer um upgrade. Então, a gente achou que o melhor custo-benefício para você fazer isso é usar a computação em nuvem, como vários dos projetos internacionais estão usando. Tá? Posso fazer uma pergunta bem infantil? Nós não somos da área de ciências, né? Nós somos da área de humanas e fazedor de colarzinho de miçanga. Então, existe uma dificuldade, por exemplo, agora na minha cabeça, a gente está falando de milhões de dados. E a gente tem para o consumo imediato, que a gente lê aqui ou ali, que são leituras não aprofundadas, que são análises não aprofundadas, fala-se muito em DNA. Esses exames de DNA que são feitos por questões de justiça, por questões de família e tudo mais, onde é que ele pega? Pega nesse 0,1%? Como é que é feita essa divisão? Existe porque eu estou aqui pensando, são milhões e milhões de dados e a pessoa faz um exame de DNA. Então, a minha cabeça deu um pouquinho de curto-circuito agora. Não, tranquilo. É o seguinte, nos exames de DNA, paternidade, ou mesmo forense, né, para você descobrir quem foi o criminoso e tal, a gente justamente vai olhar, você não precisa olhar o genoma inteiro, o DNA inteiro daquela pessoa. Você pode escolher ali 10, 20 regiões que você sabe que variam muito entre as pessoas. São justamente aquelas regiões dentro do 0,1%, que varia de pessoa para pessoa. Você escolhe de 10 a 20 posições dessas
que você sabe que variam muito entre as pessoas. E você vai olhar que letra tem naquelas posições. Com isso já te dá como se fosse uma impressão digital daquele indivíduo. E aí isso é suficiente para você dizer com muita certeza que aquela pessoa é aquela pessoa, que aquela pessoa é um pai, que aquela pessoa, entendeu? Então, esses exames você, mesmo sem sequenciar o genoma inteiro de uma pessoa, você pode sequenciar, você pode analisar um fragmento bem menor e já tem informação suficiente para dizer, ó, isso aqui, essa sequência só pode ser dessa pessoa, tá? Obrigada. Bom, professora Lígia, no meu caso, os questionamentos que eu tenho, eu acho que são um pouco mais gerais. A gente vê a questão do uso de célula-tronco como uma fonte importante de pesquisa para o tratamento de doenças raras, de doenças que exigem um grau de tratamento mais elevado. E a gente agora, diante com essa pandemia de Covid-19, a gente está vendo muita gente lidando com sequelas que não eram esperadas, como, por exemplo, problemas de pulmão, problemas de olfato e paladar, dentre outras questões que ninguém estava esperando quando você falava, entre aspas, de uma gripezinha. Existe a possibilidade de uso futuro de células-tronco, de pesquisas nesse sentido, para lidar com esse tipo de doença? E também uma outra pergunta, eu gostaria que você falasse um pouco mais da sua carreira na área científica. Nós aqui no Cai na Roda somos um programa de mulheres, todas nós somos mulheres, e nós entrevistamos mulheres de destaque. E nós sabemos o quanto é complicado para uma mulher se destacar numa área como na área de pesquisa científica, nessa área de biológicas. Eu gostaria que você também falasse um pouco mais a respeito da sua experiência. Olha, sobre a história das células-tronco e Covid, o que as pessoas estão tentando? Um problema que você tem com a infecção pelo vírus é que muitas vezes o sistema imunológico da pessoa tem uma resposta exagerada ao vírus. E, apesar do sistema imunológico ser o nosso melhor amigo, num caso desses, ele acaba fazendo mais mal do que bem, tá? Então, o que existem são ensaios clínicos, ou seja, testes ainda, a gente não sabe se isso... Nesses casos, se as células-tronco, tem um tipo de célula-tronco que ela é imunossupressora, que você pode tentar, ao colocar essas células-tronco na pessoa, elas controlarem essa resposta exagerada do sistema imunológico. Tá? Então, é essa a tentativa. Tá? E a gente ainda não sabe se, de fato, elas vão ajudar nisso. E isso está sendo feito em experimentos controlados, enfim, de forma muito séria. Tá? Então, qualquer tipo de tratamento, você precisa, antes de sair oferecendo para a população, fazer esses testes, até para proteger a população de coisas que podem fazer mais mal do que bem. Tá? Então, é essa a contribuição. Sobre a minha carreira, não sei, enfim. Eu acho que a história de ser mulher, em qualquer profissão, eu acho que a coisa que pega, quando eu senti mais, foi, na verdade, quando eu resolvi ter uma família, quando eu resolvi ter filhos. Até então, eu não sei, talvez eu não percebi muito alguma desvantagem em ser mulher. Enfim, é um mundo masculino, né? Você vê um número de homens muito maior em posições de liderança e tal, mas, enfim, fui seguindo minha vida e conquistando minhas posições acadêmicas e tal. Só que quando você resolve ter filho, é uma complicação, porque na hora de ter filho é você, né? Não tem ninguém que vá
engravidar por você, depois amamentar por você, e depois todo o envolvimento emocional que veio junto depois. Mesmo se eu não precisasse estar presente fisicamente, você tinha aquele dilaceramento do coração. Eu estou na USP, eu estou culpada porque não estou em casa. Eu estou em casa, eu estou culpada porque eu não estou na USP. Então, isso tudo eu achei muito difícil, muito duro. Eu conseguia chegar num equilíbrio em que eu pudesse seguir com a minha vida profissional de uma forma que me desse satisfação, porque era uma coisa importante para mim, e ao mesmo tempo pudesse viver a maravilha da maternidade, que para mim foi uma maravilha, né? Então, esse é um momento super delicado. E olha que eu ainda tive o privilégio de conseguir ter babá. Eu imagino quem não consegue ter isso, como é que faz, sabe? Então, eu tive muitas facilidades, e mesmo assim foi muito duro essa transição de ser uma pessoa inteira e ser uma pessoa que tem... Eu digo que as filhas são, assim, os meus órgãos mais vitais são elas, que estão por aí, andando por aí longe de mim. Então, essa fragmentação é muito dura. Agora elas já estão com 15, 17 anos, é mais fácil. Mesmo assim, você tem aí, né, uma demanda emocional sempre muito grande e que você tem que administrar, né? Além das coisas todas profissionais. Então, enfim, não sei mais o que eu posso falar sobre isso. Eu queria ouvir como é ser cientista num país em que as pessoas dizem muito que é difícil ser cientista pela falta de investimento, enfim, porque não consideram consideram ciência um gasto, né, não um investimento para o nosso desenvolvimento do país. Isso assim, é muito, por muitas vezes é bem frustrante. É bem frustrante, porque a gente volta e meia tem uma ideia, está querendo desenvolver uma coisa, e ou não tem o dinheiro, ou tem o dinheiro, mas aí você precisa de um reagente novo, o reagente demora 3 meses para chegar. Como é que você vai ser competitivo assim? Né? E aí, o que acontece? Um dia você abre o seu e-mail e tem lá, saiu um artigo fazendo exatamente o que você gostaria de ter feito e não fez porque o reagente não chegou. Então, isso dói para burro. Isso é, assim, das coisas mais terríveis. A gente vê que a gente tem as ideias, a gente tem alunos brilhantes, sabe? A gente tem recursos humanos e que acabam sendo desperdiçados pela falta de agilidade. E assim, falta de verba, eu posso entender. Tem soluções, mas ok. A falta de agilidade eu acho imperdoável, porque isso é só vontade política. É só vontade. É um absurdo eu tendo a verba, ela ser tão burocrática e os processos serem tão burocráticos que eu não tenha agilidade para fazer a pesquisa. Tá? Então, isso é o governo jogando fora seu próprio dinheiro. Ele me dá o dinheiro e eu não consigo gastar esse dinheiro com agilidade, ele está jogando esse dinheiro fora. E isso eu acho imperdoável, porque isso não é uma questão de mais verba, menos verba, isso é uma questão de vontade política de resolver as burocracias, os mecanismos de gastos e prestações de conta, os mecanismos de importação de reagentes para pesquisa, para tornar o pesquisador brasileiro mais competitivo. Tá? Lígia, e quando a pesquisa esbarra na crença? Porque no Brasil, não só no Brasil, mas aqui a gente está vendo muito pesado, é um retrocesso muito grande em termos de sociedade. Então, células-tronco foi um tabu por muitos anos, deixou de ser por um curto período e voltou de novo para a discussão, negando a importância desta ciência para a população. É uma questão de saúde. Como que está sendo isso com vocês?
pesquisadores, cientistas, como que vocês estão enfrentando essa nova fase de retrocesso no país com relação à própria ciência? Olha, a gente de fato, essa história da célula-tronco, e aí só para explicar aí para os espectadores, a gente tem um tipo de célula-tronco, que é a chamada célula-tronco embrionária, que é uma célula-tronco muito importante, porque é a única que consegue virar fígado, neurônio, osso, coração. Ela é o grande coringa, né? Então, ela tem um potencial para o desenvolvimento de terapias para diferentes doenças muito grande. Qual é o problema dela? Como o nome está falando, ela é derivada de um embrião humano, né? E aí, cuidado, quando a gente fala embrião, as pessoas imediatamente veem na cabeça a figura de um feto, né? Aquela coisinha com o bracinho, o coração batendo, e não é um feto que eu estou falando. Eu estou falando de um embrião de 5 dias, que ainda é só um grupo de 50 células, que é produzido por fertilização in vitro, quando o casal vai fazer bebê de proveta, fertilização in vitro, esses embriões sobram. E eles ficam, então, congelados, esquecidos aí nos congeladores, né? E é desse embrião que a gente tira essas células e multiplica essas 50 células em bilhões de células. A partir daí, as pessoas vão transformar eles, por exemplo, em neurônios para o tratamento de Parkinson, para células da retina, para tratamento de algumas doenças da retina, coração e assim por diante. Tá? Só que você tem que destruir aquele embrião lá que estava congelado da fertilização in vitro. E aí, para algumas religiões, para algumas culturas, esse embrião é uma vida que não pode ser violada. Equivale a você matar uma pessoa. E isso foi um tema de debate no mundo inteiro. Isso não foi privilégio do Brasil. No início dos anos 2000. E aqui no Brasil, a gente acabou conseguindo demonstrar o valor dessas pesquisas e foi passada, então, em 2005, uma lei de biossegurança que permite que a gente use esses embriões da fertilização in vitro, que estejam congelados há mais de 3 anos, que os pais deem o consentimento, que a gente pode usar esses embriões para pesquisa com células-tronco. Tá? Então, apesar de todo o discurso obscurantista e tal, eu acho que a gente tem conseguido manter, pelo menos do ponto de vista legal, legislações que são bem avançadas e ainda não deixaram religião e outras coisas não científicas se transformarem em lei e atrapalharem as nossas pesquisas. Mas a gente precisa ficar sempre de olho, né? Porque esses movimentos todos mais reacionários e negacionistas, por algum motivo, ganharam força no Brasil, nos Estados Unidos, em alguns países, né? Então, a gente tem que ficar atento para comunicar ciência, né? A gente tem que conseguir traduzir o que a ciência quer fazer, quais são as vantagens, as desvantagens, para incluir a população toda nesse debate, né? Então, foi interessante, na época dessa discussão das células-tronco, porque logo depois que essa lei passou, o nosso grupo conseguiu fazer a primeira linhagem de células-tronco embrionárias humanas. E quando a gente divulgou isso, eu fiquei bem preocupada, falando, ai meu Deus, eu vou levar uma opção de pedradas, vão dizer que eu matei alguém, e carará, carará. E não houve nenhuma manifestação contra, foi muito bacana, porque a gente viu que, caramba, as pessoas entenderam, sabe, que isso foi feito de uma forma muito séria, que há todo um arcabouço legal também para proteger a vida humana, e que a gente conseguiu ter um equilíbrio nesse arcabouço legal para proteger a vida humana e, ao mesmo tempo, permitir o avanço científico que pode um dia salvar vidas humanas, né? Professora, parte do seu trabalho na USP tem a ver com um banco de células-tronco, né? Eu queria, se puder falar um pouquinho desse banco e qual a finalidade dele, para o pessoal entender. Tá.
Então é o seguinte, a gente então tem essas células-tronco que derivam de embriões, chamam células-tronco embrionárias. Só que em 2007, um grupo no Japão fez uma descoberta revolucionária. Eles até ganharam o Prêmio Nobel em 2012, que eles descobriram como pegar uma célula qualquer de um indivíduo adulto, por exemplo, posso pegar uma célula de pele, um pouquinho de sangue, e eu consigo reprogramar essa célula para ela virar uma célula-tronco igual à célula-tronco embrionária, tá? Então, agora, em vez de eu sair procurando embriões doados para pesquisa, eu posso pegar um pouquinho de sangue meu, fazer essa transformação e essa minha célula vira uma célula-tronco, entre aspas, embrionárias. A gente chama de célula-tronco induzida. E agora eu posso produzir neurônio da Lígia, coração da Lígia, fígado da Lígia e assim por diante, tá? E aí, com essa possibilidade, a gente ficou pensando no seguinte lá no laboratório. Porque você pode usar essas células para desenvolver terapias que vão regenerar órgãos e tecidos, né? Mas você também pode usar essas células para testar novos medicamentos, tá? Quando você vai, indústria farmacêutica está desenvolvendo um novo medicamento, ela faz testes primeiro no laboratório, depois ela faz testes em modelos animais para ver se aquele medicamento faz algum mal e, eventualmente, ela tem que começar os testes em seres humanos, tá? Um dos grandes problemas desses ensaios clínicos, dessas drogas, é o risco delas serem tóxicas para o coração, cardiotóxicas, que a gente chama. Então, imagina se você pudesse, antes de testar no ser humano, testar esses medicamentos em células do coração das pessoas, né? Não seria legal? Porque aquelas que forem tóxicas para células do coração no laboratório, eu não vou nem botar testar nas pessoas, né? Essas eu já vou descartar direto. E aí, mas de onde é que eu vou tirar a célula de coração humano? A gente consegue produzir a partir dessas células tronco induzidas. Então, a gente teve a ideia de fazer uma biblioteca de células tronco que representassem a nossa diversidade genética brasileira, tá? Então, a ideia é que no futuro, antes de você fazer um teste clínico de um medicamento numa população brasileira, você consiga testar esse medicamento em células do coração dessa população brasileira, tá? Então, a gente fez isso coletando sangue de uma porção de voluntários e transformando as células do sangue desses voluntários em células tronco induzidas, tá? E aí a gente fez aquela análise de ancestralidade do genoma dessas pessoas e a gente vê diferentes fragmentos, diferentes proporções de genoma europeu, africano e ameríndio, né, e nativo-americano, em diferentes proporções nessa nossa coleção, nessa nossa biblioteca de células. Então, enfim, isso aí foi um projeto que a gente achou muito bacana. E aí essas células estão aí agora, nas épocas de Covid, a gente está produzindo, a partir dessa biblioteca de células, a gente está produzindo neurônios e células do coração para pesquisadores de outro instituto da USP testarem, infectarem com o coronavírus para ver se o coração humano é infectado, se os neurônios são infectados. Então, a gente está super animada aí com essas pesquisas. Lígia, eu tenho duas perguntas. Uma delas é, você estava falando sobre a burocratização para conseguir financiamento e verba, enfim, para a ciência. Eu queria saber se isso foi algo que sempre ocorreu ou que piorou nos últimos anos, não sei, talvez de 2014 para cá. E uma outra pergunta, voltando um pouco para o DNA do Brasil, eu li em algum lugar que vocês querem estudar as variantes, a partir do DNA, vocês querem estudar as variantes ligadas a doenças como hipertensão e diabetes. E por que essas duas doenças? Bom, isso é fácil, porque elas são as doenças mais comuns, né? Eu acho que o hipertensão e diabetes são doenças super comuns e tem um custo danado para o sistema de saúde e um custo para os pacientes, né?
Sobre as burocracias, enfim, por que 2014? Enfim, sempre foi assim, em todos os governos, isso é apartidário, sempre foi um inferno a burocracia na ciência brasileira. E não piorou, nem melhorou. Professora, eu estava me preparando para essa entrevista e encontrei uma participação sua na Rádio Trip FM em 2018. O narrador perguntou para você o que estava pintando de bom pelo mundo aí na sua área e você citou ali a tesoura, né, o método CRISPR, em 2018 e disse assim ainda que daqui a pouco alguém vai ganhar um Nobel com isso. E eis que estamos em 2020, 2 mulheres ganharam o Nobel de Química, o Prêmio Nobel de Química esse ano, por causa desse método. Você pode explicar um pouquinho, assim, de maneira fácil para a gente entender o que é esse método, o que o ser humano já está fazendo ou pode fazer com esse método? Porque eu entendi que tem uma polêmica aí a respeito de produzir bebês geneticamente modificados também, né? E eu queria aqui, pelo que eu entendi, a lei de biossegurança proíbe esse tipo de coisa, ou não. Mas Isso. Na comunidade internacional, eu queria entender o que estão discutindo em termos éticos e se existe algum país capaz de fazer isso já, por exemplo. Esse CRISPR é uma ferramenta incrível que permite que a gente faça modificações no DNA, no genoma, de qualquer ser vivo com muita precisão e com muita eficiência. Tá? Então, você pode usar isso para fazer Se você conhecer os genes, por exemplo, que aumentem a produtividade de um milho, você pode ir lá e fazer um milho que você mexa ali no genoma deles e ele produza mais. Você pode fazer uma vaca que produza mais leite, se você conhecer os genes. Você pode fazer essas modificações genéticas para produzir organismos geneticamente modificados para que atendam diferentes necessidades do ser humano. Ao mesmo tempo, elas são uma ferramenta de pesquisa muito poderosa. Elas nos ajudam nas nossas pesquisas e, com isso, você aumenta o conhecimento sobre a vida. Tá? E, no ponto de vista de aplicação em saúde humana, né, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são as doenças genéticas. Uma pessoa, por exemplo, com hemofilia ou com distrofia muscular, por que ela tem essa doença? Porque ela tem um gene que está defeituoso, que tem uma alteração genética, ele não consegue produzir aquela proteína e a falta daquela proteína causa e essa pessoa passa a produzir aquela proteína e tal. Então, essas são as promessas do CRISPR. Atualmente, já esse tipo de terapia usando CRISPR em seres humanos. Tá? Então, os resultados em modelos animais é impressionante. Uma coisa assim que quando eu comecei a estudar genética era uma coisa assim de ficção científica e estamos vendo aí. Agora, entre funcionar num camundongo e funcionar numa pessoa, a gente tem aí um caminho ainda a ser trilhado. Qual é a grande preocupação? Os bebês fossem resistentes à infecção por HIV. Tá? Parece uma coisa maluca, mas a gente conhece um gene no nosso genoma que, quando ele é defeituoso, ele faz a pessoa não ser infectada pelo vírus. Tá? E aí, baseado nesse conhecimento, existem até estudos pegando pacientes que são HIV positivo, tirando a medula óssea deles,
fazendo essa modificação genética na medula óssea, criando uma medula óssea resistente ao HIV e colocando de volta, para ver se essa pessoa aí começa a produzir sangue que seja resistente ao HIV e o vírus vai embora. Isso é uma coisa e isso é bacana. A outra coisa é você usar essa ferramenta para modificar um embrião para ele inteiro ter essa modificação. E por quê? Porque por mais eficiente e específica que o CRISPR seja, ele ainda erra o alvo de vez em quando. Tá? Então, é absolutamente inaceitável você usar isso para mudar o genoma de uma pessoa, dela inteira, né? No caso de um embrião. Você não sabe quais são os efeitos colaterais. Você está tirando aqui e acertando e pode acertar em outros lugares. Então, esse experimento, eu acho que o cientista chinês era tão maluco que ele apresentou isso num congresso achando que ia ganhar um prêmio Nobel. E ele foi parar na prisão, graças a Deus, né? Então, enfim. E a história do prêmio Nobel ter sido dada a essas duas pesquisadoras foi sensacional, porque, enfim, a gente sabia que o CRISPR ia ganhar o prêmio Nobel, mas o que estava acontecendo? Existe uma disputa, porque elas foram as pesquisadoras que descreveram esse sistema, que é um sistema que existe em bactéria, naturalmente, e elas conseguiram modificar e adaptar isso para funcionar em qualquer célula. E aí vem um grupo de Boston, nos Estados Unidos, e pegou esse conhecimento que elas geraram e fizeram uma modificação e mostraram que funciona também em célula de bicho. E aí eles entraram com um pedido de patente. E isso existe esse debate de quem é que tem que ter a patente. É o grupo lá das duas mulheres ou é o grupo de Boston? E isso é uma batalha enorme. Então, elas terem ganhado o Nobel agora, eu acho que foi muito bacana, porque foi um reconhecimento de que, olha, a ciência foi vocês que fizeram. Se a patente, eu não sei o que vai acontecer com a patente, mas vocês foram as descobridoras disso, vocês é que fizeram essa revolução, né? Eu botei até no meu Facebook quando foi anunciado, eu fiz uma enquete, o que você preferia ganhar, a patente ou o Nobel? Eu preferia ganhar o Nobel assim de longe. Enfim, então foi muito bacana esse reconhecimento pela academia lá da Suécia. Aqui tem se discutido muito dentro do GGN, com cientistas e tudo mais, esse desmonte que está sendo feito paulatinamente na ciência brasileira. Esse desmonte, como que está ocorrendo? A falta de verba para as universidades públicas na formação de novos cientistas, novos pesquisadores, né? Como que você consegue, dentro da universidade, contornar isso e poder levar adiante a formação de novos pesquisadores? Depende da iniciativa privada, nesse caso? Olha, isso realmente é um desastre. A gente está sem bolsa, eu não consigo. O que eu estou perdendo de pesquisadores, porque eu não tenho o que oferecer para eles em termos de bolsa, né? Então, o governo federal diminuiu drasticamente o número de bolsas, acabou o financiamento pelo CNPq. O ministro da Ciência, que quando foi indicado, enfim, até dei um voto de confiança, olha, o cara para ser aceito no programa da NASA deve ter algum mérito, vamos ver. Ele é absolutamente omisso, a meu ver, na defesa da ciência. Ou ele estava presente ontem, por exemplo, no lançamento do Genomas Brasil, não se manifestou. Não se manifestou. O ministro da Ciência não falou num evento do lançamento provavelmente um dos maiores projetos científicos brasileiros, quer dizer, se não fosse a saúde, se não fosse
a Secretaria de Ciência e Tecnologia em Saúde, isso não existia, né? Então, isso está muito difícil. Aí o que acontece? Aqui em São Paulo a gente ainda tem a FAPESP, que é um espetáculo como Fundação de Apoio à Pesquisa, mas a FAPESP, sem um apoio do governo federal e com a crise econômica, ela também vai ficando de cobertor curto, né? E aí a gente está perdendo pesquisadores, tá? Que estão indo ou virar vendedor ou indo para fora, porque eles são competitivos lá fora. Entendeu? Os pesquisadores que a gente forma aqui são uma mão de obra qualificada, que são muito bem-vindos em qualquer laboratório lá fora. Por que eles vão ficar aqui se não tem bolsa? Então, isso realmente está um desastre. Está um desastre. A cerimônia ontem de lançamento do Genomas Brasil foi quase relâmpago, né, professora? Falaram ali o Jair Bolsonaro por alguns minutos, o ministro da Saúde falou rapidamente também, e o presidente do BNDES. Aliás, eu queria pontuar esse ponto, queria voltar nessa questão, só para pontuar, fechar certinho. O ministro da Saúde, ele falou, deixando claro que o interesse do Genomas Brasil tem um impacto no SUS. E aí ele falou um pouquinho de medicina de precisão, e eu queria entender o que a gente está falando quando a gente fala de medicina de precisão, queria entender se medicina de precisão tem a ver com terapia gênica, e o que é o custo da terapia gênica para o Brasil? Porque eu vi que em agosto a gente aprovou a primeira terapia gênica aqui no Brasil, a Anvisa aprovou, né? Para uma doença rara na visão, né? Mas me pareceu que isso é um tipo de terapia que custa muito caro. Eu queria entender se isso vai ter acesso pelo SUS um dia. Então, isso é justamente medicina de precisão, a gente está falando, como eu disse, né? Tanto da parte de você entender a genética das doenças, e aí você conseguir fazer diagnósticos preventivos antes da pessoa manifestar, por exemplo, uma hipertensão, eu já saber que ela tem todos os fatores genéticos e, com isso, prevenir que ela desenvolva a doença, né? Aparece uma pessoa com um tumor, eu analisar o genoma desse tumor e, baseado nessas informações, saber qual é a quimioterapia mais efetiva para ela. Tá? Então, a ideia da medicina de precisão é essa também. E, ao mesmo tempo, o desenvolvimento dessas terapias avançadas. Essas terapias avançadas são muito caras. E, à medida em que elas são aprovadas, por exemplo, você tem duas aí já aprovadas para câncer, que são terapias complexas em que você pega células do sangue do paciente que está com uma doença, com um câncer, modifica geneticamente essas células para que elas passem a atacar o tumor e devolve. Tá? Essas terapias custam centenas de milhares de dólares. Esse é o custo delas. Inicial, essas coisas tendem a diminuir, mas é isso. E aí, o que acontece aqui no Brasil? Como a nossa Constituição garante ao brasileiro o acesso à saúde, as pessoas judicializam isso. E aí entram com ações para que o governo, para que o Ministério da Saúde seja obrigado a pagar essas terapias. Tá? E aí eu entendo perfeitamente o drama do ponto de vista do indivíduo. Tá? Acontece que o governo ele tem essas escolhas de Sofia, né? Eu pago a terapia para esse indivíduo ou eu pago vacinação para uma cidade inteira, que é mais ou menos, né, esses os custos que a gente está falando. Então, esse programa ele vem justamente também fomentar as pesquisas e desenvolvimentos dessas terapias aqui no Brasil, né? Se a gente conseguir produzir essas coisas aqui, a gente vai aliviar o SUS e vai poder, eventualmente, oferecer e fazer isso ser disponível para todo mundo. Tá? Ou seja, aparentemente... Desde que entenda a importância da ciência nas tantas áreas, né? Não para de colocar a ciência como uma coisa à parte da sociedade, ela é parte integrante e é muito importante, né? Agora, é interessante, né? Porque dentro do Ministério da Saúde, isso é um programa de ciência, né? Então, o Ministério da Saúde está conseguindo ajudar aí no desenvolvimento científico, só que é na área de saúde. Quer dizer,
o Ministério da Ciência, como é que ele ficou omisso aí, fica ali só de espectador? É impressionante. É que ele é bom em travesseiro, não em ciência. Meninas, quem tem mais alguma pergunta para colocar agora, que nós já estamos nos aproximando aí do nosso tempo? Já deu a hora, né? Já deu a hora, a gente segue direitinho Deu. esse... Tem mais alguma coisa, gente? Quer colocar mais alguma dúvida, alguma questão? Pedido especial? Então, Lígia, eu gostaria de, em nome da redação, agradecer a sua boa vontade em nos explicar tantas coisas. Vamos colocar um pouquinho mais de ciência no nosso GGN para poder acompanhar esses novos tempos. Dizer para você que GGN está de portas abertas quando quiser colocar alguma questão, polêmicas que estão acontecendo no meio e que precisem de locais para irem para a população, para o leitor médio. O GGN está aberto para sempre que precisar. E, em nome da redação, muito obrigada. Obrigada a vocês aí pela oportunidade, tá? Depois vocês me mandam o link? Mando sim. Então tá bom. Meninas. Obrigada, professora. Obrigada, professora. Obrigada a você. Obrigada, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.